Gálatas capítulo 3, do verso 1 ao verso 9, diz assim a bendita palavra de Deus: Ó insensatos Gálatas, quem vos vacinou para não obedecerdes a verdade, a vós perante os olhos de quem Jesus Cristo foi evidenciado, crucificado entre vós? Só quisera saber isto de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois vós tão insensatos, que tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Será em vão que tenhais padecido tanto, se é que isto também foi em vão? Aquele, pois, que em vós dá o Espírito, e que opera maravilhas entre vós, o faz pelas obras da lei, ou pela pregação da fé? Assim como Abraão creu em Deus, e isto lhe foi imputado como justiça. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti, de sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Ó Deus, mais uma vez em tua bendita presença, quero agradecer por estar aqui, por ter essa convicção que o Senhor está aqui. Isso é obra do teu Espírito, que dá a certeza de sermos filhos do Senhor, ó Pai, se agradar de nós, por estarmos, ó Pai querido, sendo sustentado pelos méritos de Cristo. Obrigado, ó Pai querido, por ter essa convicção do teu Espírito. E é o teu Espírito, ó Pai querido, que nos capacita a poder anunciar a tua palavra. E é o mesmo que ilumina as nossas mentes, que dá os discernimentos para nós retermos em nosso coração só o que vier de ti. É dessa forma que eu oro, é isso que eu suplico a ti, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Por assentar, irmãos. Chegamos aqui no capítulo 3 de Gálatas. Para nós entendermos aqui esse texto, é bom nós estarmos trazendo à mente, trazendo à memória o que nós já falamos até aqui, o propósito dessa carta, o objetivo então de Paulo, ele ter escrito essa epístola, né? Nós vemos que alguns falsos mestres introduziram ali nas igrejas da Galácia, e eles estavam perturbando ali aos crentes, aos cristãos, mostrando que havia necessidade deles estarem guardando a lei, que não bastavam eles estarem tão somente crendo no que Jesus fizera por eles na cruz do Calvário, mas havia necessidade então deles fazer algo mais, de completar a obra de Cristo, isto através então da circuncisão, ou então da guarda da lei. O propósito de Paulo, ele tem como objetivo refutar a esses falsos mestres, de mostrar o quão contraditório era a mensagem desses falsos mestres, e fazer com que aquela igreja que havia sido perturbada por esses falsos mestres voltasse à graça, voltasse à fé, voltasse à convicção no qual eles haviam abraçado e recebido a Cristo, recebido o Evangelho, recebido a salvação pela graça através da cruz, onde eles colocaram toda a certeza de salvação ali no sacrifício de Jesus. Esse é o objetivo de Paulo, e Paulo ele vem fazendo isso no capítulo 1, no capítulo 2, e agora nessa parte ele quer cada vez mais fazer com que a igreja, ao ler essa carta, ao receber essa carta, eles entendam o evangelho da justificação. Paulo ele quer que eles entendam a necessidade, a compreensão deles acatarem, que eles se tornaram justos pelos méritos de Jesus, e não há necessidade de guardar a lei, ou de voltarem a se circuncidarem. Esse é o objetivo então de Paulo. Paulo ele vem falando isso. Se nós lembrarmos aqui nos capítulos anteriores, capítulo 1, capítulo 2, Paulo ele vem exortando aqui os Gálatas em relação ao seu apostolado e em relação também ao seu evangelho. Era essas as duas os dois confrontos que esses falsos
mestres haviam colocado ali na mente dos cristãos. Eles diziam que Paulo, ele não fazia parte dos 12, Paulo, ele não andou ali com Jesus Cristo, e ele então não tinha autoridade apostólica. Era uma das formas de eles estarem rebatendo a autoridade de Paulo. Eles também estavam rebatendo o evangelho em que Paulo pregava, através da graça. Paulo, ele traz então no capítulo 1, no capítulo 2, essa refutação em relação a essas falsas mensagens desses falsos mestres. E ele quer mostrar que tanto o seu evangelho como também o seu apostolado, eles eram de origem divina. Ele fala isso no capítulo 1, o verso 1, onde ele diz: Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Paulo, ele quer mostrar a sua autoridade, e por isso ele vinha não por um colegiado de pastores que o ordenou, não por uma igreja que poderia ter ordenado, mas ele mostra que a sua autoridade enquanto apóstolo é de origem divina. E ele quer que os gálatas também entendam que a sua mensagem também é de origem divina, que ele recebeu não de Tiago, não recebeu dos apóstolos, mas ele recebera do próprio Senhor Jesus Cristo, que essa mensagem era uma mensagem de origem divina. Capítulo 1, o verso 11, o verso 12, ele também diz isso: mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Esse foi o foco de Paulo até agora. Mas Paulo, ele agora muda o foco, ele vem tratar agora com os próprios gálatas, que haviam se deixado ser influenciado por esses falsos mestres, e eles então perderam a essência do evangelho. Paulo então quer tratar com os gálatas e fazer com que eles entendam a necessidade deles voltarem o que eles haviam aprendido de Paulo, o que eles haviam se deixado ser influenciado por esses falsos gálatas. O foco de Paulo então vem a ser os próprios gálatas. Vamos ver do capítulo 3, então, o verso 1, onde ele diz: ó insensato Gálatas. Paulo, ele repete essa mesma palavra no verso 3, onde ele diz, sois vós tão insensatos. O sentido aqui, quando Paulo o chama de insensatos, é mostrar que eles haviam perdido a sensatez de uma forma tal que estava beirando ali a loucura, que o que eles estavam deixando, essa influência que ocorreu sobre eles, no qual eles deixaram o evangelho da graça, deixaram de olhar para a cruz e estavam se deixando ser levados pela influência desses falsos mestres sobre a necessidade de se circuncidar e a necessidade de guardar a lei. Era algo tão ilógico, tão insensato, que Paulo diz que estava beirando a loucura. E Paulo então faz aqui uma pergunta: quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade, a vós perante os olhos de quem Jesus Cristo foi evidenciado, crucificado entre vós? Paulo, ele passa a fazer então uma série de perguntas, são perguntas retóricas, perguntas que vai levar a eles a reflexão. Então aqui nessa primeira pergunta, o objetivo de Paulo não é que eles dessem ali a resposta, mas Paulo já sabia qual é a resposta, que quem havia influenciado eles eram os falsos mestres. E quando ele pergunta: quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade? Paulo já sabia que eram os falsos mestres, mas o objetivo dele fazer então essa pergunta, e colocando aqui no singular, ele quer mostrar para os gálatas que por trás da operação desses falsos mestres havia ali a influência do pai da mentira. Por isso que a pergunta dele é uma pergunta no singular. Ele sabia que quem estava influenciando esses falsos mestres era o pai da mentira, levando a eles trazer então essas heresias, essas falsas doutrinas.
João capítulo 8, verso 44 diz: vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. É esse o propósito de Paulo, mostrar que era o próprio diabo, o próprio Satanás, que estava influenciando esses falsos mestres, e por trás dessas doutrinas erradas tinha realmente a influência do pai da mentira. Por isso então que Paulo faz essa pergunta no singular. Algo que nós deveríamos estar sempre atentos em relação a isso. Nós sabemos que sempre há a atividade de Satanás para desviar aqueles que recebem o Evangelho. Toda vez que você anuncia o Evangelho, que você proclama Cristo, que você fala de Jesus Cristo para alguém, existe uma influência negativa do pai da mentira para querer fazer com que essas pessoas se desviem da verdade. Lucas, capítulo 8, o verso 12, ele diz: e os que estão junto do caminho, esses são os que ouvem. Depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que não se salvem crendo. 2 Coríntios capítulo 4, verso 4 diz: nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Algo que você não pode se enganar. O Satanás, ele está ativo e sempre tentando atrapalhar, desviar, fazer com que essas pessoas que receberam a verdade, elas então a deixem. Ele está sempre operando, cegando o entendimento das pessoas, ou como fala aqui em Lucas capítulo 8, verso 12, depois da pessoa ter recebido a palavra, vem lá o diabo e tira do coração a palavra, para que ele não se salve crendo. Por isso, é importante nós pensarmos qual é o propósito de Deus no que diz respeito a nós estarmos levando pessoas a Cristo. Nós não podemos tão somente levar o Evangelho e deixar essas pessoas a seu bel prazer. O objetivo de Cristo foi que nós fizéssemos discípulos e não somente órfãos espirituais. Nós não podemos deixar a pessoa, depois que ouviu a verdade, a seu bel prazer. Nós temos que estar acompanhando, ajudando, levando essa pessoa ao crescimento espiritual. Por isso que o que Jesus nos ensinou foi para que nós fizéssemos discípulos. Depois de evangelizar, auxiliar a essa pessoa crescer espiritualmente, fazer com que ela se firme na verdade, fazer com que ela não desista do Evangelho, que ela não fique à mercê da obra do diabo, para que possa tirar do coração essa semente que nós acabamos de plantar. É isso que Paulo ele quer mostrar aqui no verso 1, ao fazer então esta pergunta: quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade? Quem foi que dilubriou? Quem foi que trouxe, fez com que vocês deixassem a verdade? E ele, ao colocar aqui no singular essa pergunta, ele mostra que por trás da obra desses falsos mestres havia o pai da mentira, que estava enganando, que estava fazendo com que eles saíssem da graça de Deus. O verso 2, ele continua: só quisera saber isto de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Por essa pergunta aqui de Paulo, está subentendido que eles já tinham o Espírito, porque Paulo ele não pergunta se eles receberam o Espírito, mas a pergunta de Paulo é como eles receberam. Está subentendido que eles eram cristãos, que eles já tinham o Espírito. Olha aqui a pergunta: só quisera saber isso de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Não existe duas formas de receber o Espírito, mas na verdade a intenção aqui de Paulo é levá-los ao raciocínio lógico, a eles refletirem a forma como eles se converteram, a forma deles fazerem parte do corpo de Cristo. Como foi que eles receberam o Espírito, visto que eles já tinham o Espírito?
As duas alternativas que Paulo ele coloca aqui são pelas obras da lei, obedecendo às exigências da lei que foram propostas pelos falsos mestres, ou então pela pregação da fé, crendo no evangelho pregado então por Paulo. Sobre esse contraste entre a lei e o evangelho, entre a graça e a guarda da lei, Paulo ele já havia feito esse contraste no capítulo 2, no verso 16. Olha aqui o que diz: sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo, para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. É isso que Paulo ele quer incutir na mente dos Gálatas. A questão deles retornarem à graça, retornarem a confiar tão somente no sacrifício de Jesus Cristo, e não havia necessidade deles acrescentarem mais nada ao que já fora feito, consumado ali na cruz do Calvário. Em relação a esse verso, John Stott ele fala sobre as diferenças que há entre a lei e o evangelho, né, o evangelho da graça. Ele diz: a lei diz, faça isto. O evangelho diz, Cristo já fez tudo. A lei exige obras humanas. O evangelho exige fé na realização de Cristo. A lei faz exigências e nos ensina a obedecer. O evangelho faz promessas e nos ensina a crer. Assim, a lei e o evangelho se opõem um ao outro. É essa a proposta que Paulo ele quer colocar para os Gálatas, que eles devem estar voltados tão somente pela graça, que eles são justos pelo que Cristo fez por eles ali na cruz do Calvário, e que eles não deveriam ser deixados levar pela influência então desses falsos mestres, que estavam querendo fazer com que eles não confiassem tão somente no que Cristo fez, mas que eles guardassem a lei, mas que eles obedecessem à necessidade da circuncisão. E Paulo está confrontando essas heresias e fazendo com que eles entendam a necessidade de voltar para a graça. Esse é o objetivo de Paulo, essas perguntas reflexivas, essas perguntas retóricas, para que eles vejam que é insensatez, está beirando a loucura esse comportamento deles. O verso 3, ele faz aqui mais uma pergunta retórica: sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Mais uma pergunta reflexiva, mais uma pergunta retórica, onde Paulo está confrontando a eles e mostrando que o início da conversão deles foi algo grandioso, e eles foram convertidos e receberam o Espírito ali pela graça. E Paulo quer fazer aqui um contraste em relação à forma como eles receberam o Espírito logo ali no início da sua conversão, com a condição atual deles agora. Paulo ele quer que eles raciocinem em relação a isso. Paulo quer que eles reflitam em relação a isso. Olha a sua conversão, como ocorreu, como foi grandiosa. Vocês iniciaram pela graça, através da fé. A conversão de vocês foi algo sobrenatural, ocorreu pela intervenção de Deus. Como pode então vocês iniciarem pelo Espírito e agora acabando então na carne? Olha então o verso 3, né? Ele fala: sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne. Refere-se às doutrinas falsas e às práticas cerimoniais. Vocês começaram pela graça, começaram pela fé, se converteram ao confiarem em Cristo, e na hora da conversão, de uma forma tão grandiosa, vocês receberam ali o Espírito. E como, depois de terem recebido o Espírito no início da sua conversão, vocês esqueceram disso e estão acabando agora pelas obras da carne, fazendo então essas práticas cerimoniais e essas doutrinas falsas que estão levando vocês a praticarem a lei. Paulo faz essa pergunta
retórica, para que eles venham refletir quão insensatos eles estão agindo. Colossenses, capítulo 2, do verso 20 ao verso 23, diz: se pois estáis mortos em Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, porque vos carregam ainda de ordenanças, como se vivenciais no mundo, tais como: não toques, não proves, não manuseis, as quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria em devoção voluntária, humildade, em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. O verso 4, ele diz: será em vão que tenhais padecido tanto, se é que isto também foi em vão? Parafraseando, o que mais uma pergunta reflexiva de Paulo, parafraseando, é o seguinte: havendo sofrido tanto por amor ao Evangelho, estariam dispostos a perderem tudo? O que Paulo faz aqui, também através dessa pergunta reflexiva, é fazer com que eles pensem, reflitam em relação a tantas tribulações, tantas lutas que eles passaram, e todas elas eles venceram. Essa é uma certeza de que Deus sempre esteve com eles. É forma deles perceberem que através das tribulações, das dificuldades, das lutas que eles tiveram, que Deus estava com eles. E isto não era algo que poderia ser descartado. Ele continua dizendo: se é que isso também foi em vão. Eles não poderiam ver isso como algo vão, mas poderiam perceber que em meio às tribulações, em meio às dificuldades, em meio às lutas que eles passaram, Deus sempre esteve com eles. Deus os ajudou para que eles vencessem as suas tribulações. Como então agora eles perderem esse conceito, essa consciência, e voltarem para as obras da lei, para a circuncisão, e não ficarem na fé e confiando em Deus? Paulo mais uma vez faz essa pergunta reflexiva: será que em vão tenhais padecido tanto? Foi vão as tribulações, as dificuldades, as lutas que vocês passaram, e vocês as venceram? Isso foi uma prova que Deus estava com vocês. Tudo isso foi em vão? Vocês não podem se aperceber que Deus está com vocês? Então não voltem-se agora para confiar em vocês mesmos, mas continue confiando em Deus, que sempre esteve contigo. O verso 5, ele diz: aquele pois que em vós dá o Espírito, e que opera maravilhas entre vós, falo pelas obras da lei, ou pela pregação da fé? Paulo, ele usa aqui o mesmo argumento, no qual ele já usou no verso 2, mas de uma forma diferente. Não no fato deles terem recebido o Espírito, como ele faz no verso 2, mas aqui pelo fato de Deus ter dado a ele o Espírito. Aquele pois que vos dá o Espírito. Então Paulo mostra aqui do ponto de vista de Deus, de ter dado a ele o Espírito. Parafraseando, esse verso pode ser lido da seguinte forma: aquele, no caso Deus, que vos dá o Espírito e opera maravilhas entre vós, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Mais uma pergunta reflexiva, mais uma pergunta retórica, onde Paulo quer que eles venham refletir, e eles possam então ver: olha, todas as maravilhas que Deus, ele manifestou entre eles, através de Paulo, através do apostolado de Paulo, ele o fez através das obras da lei, ou ele fez por eles crerem na pregação do Evangelho? É algo que eles deveriam refletir, que da mesma forma que as maravilhas foram feitas através deles, os milagres, Deus operando, somente por eles crerem no Evangelho, é a mesma forma também que eles haviam recebido o Espírito. Não houve a necessidade de obras para que Deus operasse através dele, através de Paulo, maravilhas entre eles. Não houve a necessidade da circuncisão
mas bastou que eles crescem na pregação do Evangelho. Então esse mesmo Deus que operou milagres entre eles, através do ministério de Paulo, é este Deus que os leva à salvação. É através então da fé, deles crerem na pregação do Evangelho. Olha então o verso 5, né? Onde ele diz: aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera maravilhas entre vós. É a mesma forma que operou-se maravilhas entre eles, é a mesma forma pelo qual eles também receberam o Espírito, e que opera maravilhas entre vós. O faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Algo que eles deviam refletir, algo que eles deveriam estar pensando, raciocinando. Como foi que as maravilhas, através do ministério de Paulo, ocorreu entre vocês? Que obras vocês fizeram para Deus manifestar milagres através do ministério de Paulo? Foi tão somente pela fé, pela pregação da fé. Então, que eles voltassem, que eles refletissem sobre a necessidade deles deixarem, abandonarem esses falsos mestres que estavam querendo introduzir a necessidade de guardar a lei, de se circuncidar. Paulo mostra que isso é uma loucura, que é insensatez o que eles estão fazendo. Paulo traz aqui à luz a experiência pessoal deles, que eles tiveram ao ter crido no Evangelho, que não houve a necessidade deles serem circuncidados, não houve a necessidade deles guardarem a lei. Tudo o que eles fizeram foi tão somente ouvir o Evangelho, crer que o Espírito Santo lhes fora concedido. Paulo então quer que eles, é como que Paulo estivesse dizendo o seguinte: a experiência de vocês em receber o Espírito na conversão é uma prova de que não devem voltar para a lei, como que fosse necessário vocês fazerem algo para completar a obra de Cristo. Nada é necessário. A obra de Cristo, ela foi feita e foi completa. O verso 6: assim como Abraão creu em Deus, e isto lhe foi imputado como justiça. Paulo agora ele começa a trazer o exemplo de Abraão, onde nós vemos lá em Gênesis, capítulo 15, o verso 6. Gênesis capítulo 15, o verso 6 diz: e creu ele no Senhor, e imputou-lhe isto por justiça. O contexto aqui de Abraão que foi dada a promessa a ele, e a promessa foi que ele teria uma posteridade, foi prometido, né, que ele teria uma raça, uma possessão, uma posteridade. Gênesis capítulo 15, verso 5 diz: então levou fora e disse: olha agora para os céus, e conta as estrelas, se as pode contar. E disse-lhe: assim será a tua descendência. Paulo, depois de fazer várias perguntas retóricas, reflexivas, para que eles entendessem a necessidade de que era algo que estava beirando a loucura, o fato de eles querer voltar para a lei, querer se circuncidar, mas que tudo que ocorreu com eles, desde o início da conversão, como também as tribulações que passaram sobre eles, como também as maravilhas que ocorreu, foi tudo através da graça, através da fé, deles crerem no Evangelho. Paulo agora traz o exemplo de Abraão, que foi recebido como justo, Abraão que foi tido como justo diante de Deus, somente porque ele creu. E a promessa que Deus deu a ele foi que ele iria receber uma posteridade. Abraão então aceito como justo, e Paulo quer mostrar aqui para os Gálatas que Abraão, ele foi justificado, recebido como justo diante de Deus, não pelo fato de ele ter se circuncidado, e não pelo fato de ele ter guardado a lei, não pelo fato de Abraão ele ter feito alguma obra, mas tão somente pelo fato de Abraão ele ter crido. A fé de Abraão fez com que ele se tornasse justo diante de Deus. Olha o verso 6: assim como Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Ele está confrontando aqui a igreja dos Gálatas, e confrontando, refutando os ensinamentos desses falsos mestres. Paulo
quer mostrar para eles, abrir os olhos deles, que Abraão, que é o pai, então, considerado o pai dos judeus, ele foi justo diante de Deus, não por ter se circuncidado, não por ter guardado alguma obra, não por ter feito algo diante de Deus, mas tão somente por ele crer em Deus. O verso 7, o verso 8 e o verso 9 diz: sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti, de sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Tendo como base a justiça de Abraão alcançada pela fé, Paulo agora ele volta-se para a bênção, a justificação que foi dada para todos de uma forma geral. Abraão recebeu essa bênção, ele recebeu somente por ele crer, pela fé dele. Agora ele quer mostrar que todos os demais também são alcançados por essa mesma fé de Abraão. Capítulo 12 de Gênesis, o verso 3, ele diz: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis, capítulo 22, o verso 17 e o verso 18: que deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua descendência, como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar, e a tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos, e em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes a minha voz. Atos, capítulo 3, o verso 25: vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus fez com nossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Assim como Abraão, o pai dos gentios, ele foi alcançado somente pela sua fé, de uma forma geral, todos nós também somos alcançados pela fé. A justiça, assim como foi dada a Abraão pela fé, igualmente é dada para toda a sua posteridade. No verso 8, fica muito claro aqui que essa justiça é a bênção de Deus, ou que a bênção de Deus é a justiça, porque Paulo ele usa essas palavras de uma forma sinônimas. Olha aqui o verso 8: ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Então, essa bênção é a justificação. Fica bem claro aqui no verso 8. Paulo ele usa essas palavras de uma forma sinônima. Então, ser abençoado em Abraão é o mesmo que dizer que nós somos justificados em Abraão. Assim como Abraão, ele é o pai dos judeus, e ele foi justificado pela fé, igualmente, Paulo ele quer mostrar que todos nós, que recebemos também, somos também igualmente abençoados, justificados pela fé, através da fé. O meio pela qual a bênção seria herdada é a fé. Olha o verso 8: ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios. Os gentios, aqueles que não são filhos de Abraão. Abraão, ele é considerado o pai dos judeus. Visto que os gentios eles não são judeus, a única forma então pelo qual os judeus eles poderiam ser abençoados ou justificados é pela fé. A questão é que os falsos mestres estavam querendo incutir na mente da igreja ali nos Gálatas, que para que eles se tornassem filhos de Abraão, eles deveriam guardar a lei. Paulo está mostrando: vocês já são filhos, vocês já receberam a bênção, vocês já receberam a promessa, vocês não precisam de
guardar a lei ou de se circuncidar para se tornarem justos, mas vocês já são justos, já são filhos de Abraão, vocês já foram justificados pela fé. É o que ele coloca aqui do verso 7, 8 e 9. Vamos ler novamente. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Os que creem igualmente semelhante a Abraão. E não há necessidade aqui da guarda da lei, e não há necessidade da circuncisão. Os que são da fé já são abençoados, já são filhos de Abraão. O verso 8: ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, aqueles que não são judeus, mas igualmente são beneficiados, são justificados também pela fé. Anunciou o primeiro evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Aqui no verso 8, fica bem claro que ele coloca de uma forma sinônima a palavra justificação como bênção. Então, ser abençoado em Abraão é o mesmo que ser justificado em Abraão. A forma pela qual Abraão foi justificado, recebeu essa justiça diante de Deus, foi pela fé, sem ter guardado a lei, sem ter se circuncidado, sem ter feito qualquer obra, mas tão somente de ter crido. No verso 9, de sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Nós então somos alcançados por essa graça, nós somos justificados, nós recebemos então essa bênção, porque nós cremos no sacrifício feito por Jesus na cruz do Calvário. Não há necessidade de nós acrescentarmos nada ao que já foi feito na cruz do Calvário. Não há necessidade de se completar. Dizer isso beira a loucura, é algo insensatez. É como que nós estivéssemos dizendo para Deus: Deus, não houve a necessidade de você ter enviado Jesus Cristo, porque nós por nós mesmos poderíamos ser salvos, se nós então praticássemos alguma obra. Isso beira a loucura, e nós não podemos então estar nos deixando ser influenciados por essas heresias, mas continuarmos firmes que a salvação é pela graça, tão somente pela graça, ao que nós recebemos o Espírito, recebemos a salvação pelos méritos de Cristo, ao que Ele fez uma obra completa e consumada na cruz do Calvário. E ao olharmos então para o que Cristo fez, recebermos aquilo como graça de Deus, aceitarmos como sendo justo, morrendo por nós, os injustos, somos salvos em Jesus Cristo. Concluindo aqui esse texto, o Cristo crucificado havia sido exposto aqui para os Gálatas. O verso 1: ó insensato Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade, a vós perante os olhos de quem Jesus Cristo foi evidenciado, crucificado entre vós? Por eles crerem, haviam recebido a bênção da justificação e o Espírito. Olha aqui o verso 8: ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou o primeiro evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. E no verso 2: só quisera saber isto de vós, recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? E em terceiro, qualquer outra doutrina diferente disso fazia deles insensatos e os levariam à carne. Olha o verso 3: sois vós tão insensatos, que tendo começados pelo Espírito, acabeis agora pela carne. Este é o propósito de Paulo, levá-los a eles não saírem da graça, e eles tão somente continuarem na sua fé, olhando então para Cristo. Que da mesma forma, nós jamais venhamos sair da graça, jamais nós venhamos nos desviar dos nossos olhos do que Cristo Ele fez por nós na cruz do Calvário.
a sua obra consumada e suficiente para a salvação de todo aquele que crê. Que Deus assim nos ajude. Vamos orar. Ó Deus, damos graças pelas verdades que nos foram reveladas aqui através da sua bendita palavra. Verdades essas que nos faz sabermos que estamos no caminho certo, o caminho da verdade e a vida, no qual o Senhor nos ensinou através de Cristo Jesus. Obrigado, ó Pai, porque os nossos olhos foram abertos e o Senhor, ó Pai querido, nos alcançou, nos recebeu. Ajuda-nos, ó Pai querido, a ficarmos firmes nessa verdade, ficarmos firmes, ó Pai querido, na fé ou no sacrifício de Jesus. Eu oro, Pai querido, pela Tua igreja, para que o Senhor nos sustente nessa verdade. Eu oro a Ti em nome de Jesus. Amém.